Graça e paz, queridos. É uma alegria estar aqui com os irmãos, apesar da distância. Falo hoje a partir da cidade de Coimbra, em Portugal. Agora aqui são 3 horas e 14 minutos. Nós estamos ainda hoje com 4 horas à frente dos irmãos do Brasil, mas a partir de amanhã isso cai devido ao término do horário de verão europeu e vamos para 3 horas de diferença apenas, 3 horas à frente. Agradeço ao Eterno a oportunidade de estar aqui com os irmãos e de trazer hoje, espero e desejo e peço ao Eterno que seja uma mensagem dele para cada um de nós. Coimbra hoje está chuvosa, a cidade está chovendo, parece que vai ficar assim o dia todo, a temperatura agora está em torno dos 19 graus. Bem, queridos, vou começar convidando os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Antigo Testamento. Vamos para o livro de Juízes, o interessante livro de Juízes, Antigo Testamento. Depois vamos dar um salto e vamos dar uma chegadinha no Novo Testamento também, para que nós compartilhemos com os irmãos a mensagem novamente, que espero que Deus queira nos dizer nesta manhã. Bem, livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. O contexto é um contexto de um povo de Israel oprimido. Os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente estavam fazendo um verdadeiro massacre com o povo. Todas as vezes que o povo iria fazer colheitas, vinham os amalequitas, midianitas e os povos do Oriente simplesmente destruíam tudo. Destruíam tudo. E o povo clamou a Deus, já não estava aguentando mais essa situação, oprimido, praticamente escravizado. E no clamor a Deus, Deus manda um profeta que fala para eles: Olha, eu livrei vocês da terra do Egito, mas vocês desobedeceram. Então, as coisas estão complicadas, mas, por outro lado, não temam os deuses dos amorreus. Bem, começo a ler, dentro desse contexto difícil, vai aparecer a figura de um personagem muito interessante chamado Gideão. Eu vou ler a partir do verso 11 do capítulo 6 de Juízes. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O lagar, sabe-se que é o local onde as pessoas pisam as uvas. Inclusive, aqui em Portugal, há vários lagares onde as pessoas vão pisar. É aquela quantidade absurda de uvas, e às vezes as pessoas com uvas até as canelas, e elas vão ali pisando, pisando, como que se estivessem marchando. Algumas vezes mudam de lugar e assim vai. Então, o lagar é um local, novamente, específico para as uvas, não é para o trigo. Muito pelo contrário, o trigo precisa ser batido, malhado em local aberto, onde o vento vai contribuir para que fique, afinal de contas, apenas o trigo e a palha voa e a palha vai embora. Mas o contexto era difícil, era muito complicado e Gideão estava ali, malhando o trigo num lagar escondido, escondido dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Vejam bem que interessante, uma pessoa que está escondida fazendo um trabalho importante em termos de subsistência, e o anjo do Senhor disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Em que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha a resposta, né, que o Senhor deu para Gideão. Verso 15, ele lhe disse: Ai, Senhor meu, novamente, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Vejam bem, queridos, e a história vai continuar. Nós vamos fazer um recorte aqui e vamos parar por aqui. Mas convido os irmãos, assim que puderem, continuarem lendo a história. É uma história conhecida, mas sempre que lemos, a gente extrai verdades preciosas, detalhes que chamam a atenção e que fazem com que a gente tenha uma nova leitura
dessa história, dessa linda história. A história vai continuar no sentido de que Gideão vai ser usado realmente de uma forma impressionante para livrar. E os milagres que Deus vai fazer até o momento da liberdade final. E o preparo que Deus faz de Gideão. Ele vai preparando, ele vai preparando, ele vai preparando. O último preparo foi, Deus manda Gideão ir no meio do acampamento dos midianitas. E lá Gideão ouve que um dos midianitas tinha tido um sonho de um pão de cevada que vinha sobre o acampamento e destruía o acampamento. E um outro midianita, colega dele, dizia: Ah, isso deve ser, isso nada mais é do que Gideão, o valente Gideão que vai vir sobre nós. Então, Gideão ouve aquilo e volta. Volta há também um aspecto muito interessante do processo seletivo que Deus usa para que de mais de 30 mil pessoas, afinal de contas, ficam apenas 300. Então, a gente vai vendo ali o cuidado de Deus, o preparo de Deus, para que as coisas aconteçam no tempo certo, da forma que o Eterno desejar. Então, queridos, a gente vai dar uma parada na história de Gideão aqui e vamos para o Novo Testamento. Eu vou convidar os irmãos para abrirem as Bíblias, ou abrirem no Novo Testamento agora, em Lucas capítulo 10 e versos 38 a 42. Vamos ver o que que isso tem a ver com a história de Gideão. Nós vamos ver a conhecida passagem de Marta. Vamos ver a conhecida passagem de Marta. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, leio daqui. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vejam bem, queridos, dois contextos, num primeiro momento, absolutamente distintos, absolutamente diferentes, que vamos agora fazer, tentar dialogar um pouco de Gideão com Marta. Se a gente pudesse trazer esses dois personagens estarem juntos, Marta, sabendo do contexto de Gideão, talvez diria: Gideão, as coisas estão complicadas aí, né? Você está malhando trigo num lagar, como assim? E por outro lado, se Gideão visse o contexto de Marta lá, ansiosa, nervosa, tensa, preocupada com um monte de coisas que tinha para fazer, ele dizia: a coisa está difícil aí também. Você tem muitas coisas para fazer e você está sozinha no meio disso tudo. Como é que você vai dar conta disso tudo? Né? Então, queridos, a gente começa pensando sobre a questão inicialmente de Gideão, do medo dos midianitas. E nós vamos para Marta e vemos que medo a Marta também tinha de não dar conta de tudo. E aí vamos para cada um de nós. Eu pergunto para você, meu irmão, e você, qual o seu medo? Quais são os seus medos hoje? Quais são as coisas que estão despertando medo dentro do seu coração, da sua mente? Gideão estava ansioso pela possibilidade da chegada dos midianitas. Nós sabemos que ele procurou um lugar, e no contexto, diz um pouco antes que os israelitas, diante disso, construíram cavernas, buracos para fugirem, né, da realidade triste dos midianitas, das invasões deles. E aí, diante disso, Gideão, ansioso pela possibilidade da chegada dos midianitas a qualquer momento. E Marta estava ansiosa pelas muitas coisas que ela achava que tinha que fazer. Ela tinha que fazer tudo isso na cabeça dela. Ela vendo aquele contexto de receber visita em sua casa e ter que dar conta, ter que resolver, ter que fazer. Bem, quais são as suas ansiedades? Quais são as minhas ansiedades? Quais são as ansiedades que muitas vezes estão fazendo com que a gente sofra, estão fazendo com que a gente não consiga ver, perceber, sentir o cuidado de Deus por nós? Mas a situação tanto de Gideão quanto de Marta e a nossa também prossegue. Provavelmente
Gideão estava revoltado com a situação de inferioridade em relação aos midianitas, uma situação de opressão, uma situação onde eles se sentiam pequenos. Marta parecia que estava revoltada quando ela expressa as palavras delas para Jesus. Ô, Senhor, desculpa, você não está vendo o que está acontecendo? Você vai deixar isso assim? E eu pergunto para os irmãos, eu pergunto para o irmão, há alguma situação de revolta na sua vida? Pode ser no trabalho, na política, no mundo, alguma situação de revolta que faz com que o irmão sinta aquele sentimento que é um misto de raiva, de inconformidade, de chateação. Há alguma revolta que o irmão está vivenciando hoje, nesse exato momento? Provavelmente Gideão estava se sentindo injustiçado porque era realmente uma injustiça toda aquela situação. Com certeza era uma situação de injustiça também. Marta pede, em outras palavras, para que Jesus faça justiça, como se dissesse: fale para minha irmã me ajudar, Senhor. Você não está vendo que eu estou aqui sobrecarregada, com tudo para fazer? A sensação de injustiça tem tirado o sabor da vida de algum irmão? Tem tirado o sabor da sua vida, irmão? A sensação de injustiça? Ou essas coisas todas, o medo, a ansiedade, a revolta, a injustiça, isso tem tirado o brilho da vida, ou o brilho do trabalho do Espírito de Deus no coração ou na mente do irmão? Isso tem acontecido. Diante disso, a gente salta após essas ligações entre a história de Gideão, de Marta e a nossa, a gente reflete agora quais são as prioridades. O relato de Gideão, da história desse que nós fizemos um recorte, a gente pode entender que as prioridades de Gideão eram prioridades absolutamente pertinentes. Ele estava ali em busca de sobreviver, de subsistência. Mas há um texto, na verdade, dois, que expressa e que confronta essa realidade importante, mas não essencial. O texto é Deuteronômio 8:3 e ele praticamente reproduzido por Jesus na tentação no deserto, em Mateus 4:4, quando Cristo disse: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, novamente, a prioridade de Gideão era uma prioridade importante, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, precisamos sim buscar, com certeza, a subsistência nossa, o nosso pão do dia a dia, mas nós precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, porque afinal de contas, nós iremos viver mesmo de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Nós já vimos qual era a prioridade de Marta, os afazeres, limpar, organizar a casa, preparar para receber uma visita da melhor forma possível. É importante? Sim, é importante. Mas quais seriam talvez as palavras que Jesus diria para Marta naquele momento? Mateus 6,33 pode nos responder, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus estava dizendo ali para Marta. Ele disse de uma outra forma diferente dessa quando disse que Maria havia escolhido a melhor parte, ou a boa parte, e isso não lhe seria tirado. Então, Jesus não desconsiderou Marta. Ele chamou Marta para o foco daquilo que é mais essencial. Ele não disse, Marta, isso que você está fazendo não é importante. Ele disse, olha, existe algo mais importante. Na verdade, existe algo prioritário, que é buscar as coisas do reino. E a Marta ali preocupada com as tarefas de casa, novamente organizar a casa, limpar a casa, são coisas importantes. Mas, segundo as palavras de Jesus, nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E eu pergunto para você, irmão, eu pergunto para mim, afinal, quais são as nossas prioridades hoje? Quais são as coisas que nós estamos entendendo que são prioritárias e diante disso nós estamos buscando essas coisas como prioridades? Mediante isso, será que realmente o que nós estamos buscando é essencial ou é mais prioritário? Será? Vamos refletir, queridos. O Eterno tinha uma missão para Gideão, e era uma missão grande. Gideão seria uma parte fundamental para a libertação dos israelitas, dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente.
a missão de Jesus para Marta, posso levantar essa possibilidade, seria a Marta confrontar a própria ansiedade dela, o desejo dela de controle da situação, as certezas que ela tinha daquilo que era correto, daquilo que era certo, e confrontar isso tudo colocando em primeiro lugar as coisas de Deus. Ou seja, quando ela se sentisse ansiosa, ela deveria se lembrar, para as coisas do mundo materiais, ela deveria se lembrar que era mais importante o reino de Deus. Quando ela se sentisse ansiosa, quando ela se sentisse que ela estava perdendo o controle da situação, quando ela achava que estava certa das coisas, dos pensamentos, das decisões dela, a missão de Jesus era fazer com que Marta confrontasse todos esses aspectos internos dela com a orientação dele de que nós devemos buscar, em primeiro lugar, as coisas de Deus. E diante disso chegamos a nós. Qual é a missão que Jesus tem para o irmão? Qual é a missão que Jesus tem para mim? Ou qual a missão que Jesus tem para nós? Será que essa missão nós estamos abertos para cumpri-la? Pode ser que o Eterno realize uma grande obra de salvação de várias pessoas através de nós. Pode ser que nesse momento nós precisamos, poderia dizer assim, ter um trabalho interno de preparação para essa missão, confrontando a nossa ansiedade, confrontando a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa revolta, o nosso senso de injustiça com as situações que Jesus tem, de alguma forma, trabalhado em nós. Sendo assim, que consigamos confrontar nosso medo com a presença de Jesus, que consigamos confrontar nossa ansiedade através de Jesus, que consigamos confrontar nossa revolta com a certeza do cuidado de Jesus, que consigamos confrontar nossa certeza de que coisas injustas acontecem no mundo ou estão cheias pelo mundo, com a certeza de que Jesus fará justiça. E que o Eterno continue a nos abençoar, queridos. Nossa breve reflexão de fechamento da semana de oração termina aqui. Mais uma vez agradecer ao Eterno a oportunidade de estar com os irmãos, apesar da distância. E nós vamos orar, tá? Vamos orar, queridos. Eterno, uma semana de oração está terminando, tu sabes. As mensagens que foram trazidas aqui, as orações feitas, os clamores, os pedidos, nós suplicamos mais uma vez, Eterno, em nome de teu Filho, que tu venhas com a tua mão poderosa, com o teu poder incrível, maravilhoso, agir, atuar de forma sobrenatural na vida de todos os nossos irmãos, na vida daqueles que ainda vão acessar esse vídeo, na vida daqueles que pediram que nós orássemos por eles. A tua eterno. Agradecemos também as lições tiradas da vida de Gideão, dessa parte da história do relato bíblico. Agradecemos também as lições tiradas da vida de Marta, e obrigado pelas reflexões que tivemos em relação à nossa própria vida. Nós suplicamos mais uma vez que tu venhas nos ajudar para que nós venhamos a cumprir a missão que tu tens para cada um de nós. Nós pedimos também um bom restante de sábado e uma semana abençoada em nome de teu filho. Amém.